E aí, fala rapaziada, nesse vídeo eu vou fazer a configuração do volante com motor de overboard, que eu fiz lá no vídeo anterior, eu fiz a montagem, no primeiro vídeo no caso, eu fiz a montagem do volante e agora eu vou fazer a configuração. Aí vamos aqui fazer os passos. A primeira coisa que tem que fazer é que eu vou deixar no link na descrição dois sites, que é esse aqui, o FFBeast, e esse aqui é de um programa STM32, certo? Então tu vem aqui já e baixa esse aqui, baixa aqui, aí tá baixando. Depois no site do FFBeast, eu venho nessa versão aqui, ó, tipo, vamos dizer que o site tá aqui. Aí tu vem em Downloads, Well, que é volante, e aí você vem aqui nessa, eu baixei essa aqui, tem essa nova versão, mas eu fiz com essa aqui. Aí tu baixa, baixou, tu vai ter que executar esse STM aqui, ó. Instalar ele. Aí tu vem aqui e tu instala. Eu já tenho instalado ele, né? Então eu vou cancelar aqui. Mas depois de instalado, ele vai aparecer aqui. Tem dois, aparece dois, né? STM esse aqui e esse aqui. Esse Truz aqui, ó. Mas tu vai nesse Cube. Aí tu entra aqui no programa. Eu tô fazendo bem simples o vídeo aqui, sem muita edição, né? Aí abriu. A gente aqui seleciona USB, que ele vem assim, aí tu seleciona USB. E aí aqui tu vai ver que não tem nenhuma porta, nenhuma placa conectada. Aí a gente vai fazer o quê? Conectar a placa. Eu vou mostrar agora como faz. Aqui tá a placa. Tipo, eu deixei a placa sozinha, né? Não tá no projeto. Mas ela já pode estar pronto o projeto, não importa. Só vai precisar estar com a fonte ligada e o USB. Aí coloca no computador USB. Aí na hora de conectar, vai ter que estar segurando esse botão aqui, ó. A gente tem dois botões, o boot e o reset. O reset é para resetar a placa. Esse aqui é para a placa entrar no bootloader para a gente carregar o arquivo nela, do FFBeast. Então o que vai precisar fazer? Segurar esse botão apertado e ligar a fonte. É só isso. Espera aí que eu já vou mostrar. Então, ó, vou segurar o botão, esse botão aqui boot, e vamos ligar na tomada. Ó, ele fez um som. Significa que conectou a placa. Deixa eu mostrar aqui agora. Então a gente vem aqui, clica nesse aqui para carregar, aí conectou, apareceu a USB 1. Aí a única coisa que tu faz é conectar. Conectou. Aí aparece aqui. Nesse lugarzinho aqui, parece um telefonezinho. É o último de penúltimo aqui de baixo. Tu clica aqui, que é para zerar a memória. Mesmo ela sendo nova, essa aqui já tem um arquivo carregado, né? Mas mesmo ela sendo nova, a gente deixa ela deletada, deixa ela limpa. Então clica aqui, vai carregar essa página, essa barra. Talvez demore um pouco, vamos ver. Aí, deu certo. Dá um OK. Aí vai aparecer tudo cheio de F, ó. Todos eles têm que estar com F em sequência. Significa que formatou completo, certo? Agora para a gente carregar o FFBeast, vemos aqui em Open File, procura em Download, primeira coisa que tu vai fazer é extrair. Se extraiu, aí vai ter duas páginas, duas pastas. Essa aqui, ó, FFBeast Well Hex e essa UI. Essa aqui é para quando tu entra para configurar depois o FFBeast. E essa Hex é para tu carregar. Então tu clica aqui, abrir, clica aqui nesse ícone e vai em abrir. Aí ele carregou aqui. Carregando aqui, a gente clica em download agora. Aí vai carregar de novo aqui embaixo. Carregou, OK. Completo, ó. Download completo. Significa que o FFBeast já está carregado na placa. Aí tu só desconecta e pronto. Pode fechar aqui e só abrir agora para configurar o FFBeast. Com o FFBeast instalado na placa, você deixa ela ligada agora no USB e na fonte.
Aí a gente abre aquele programa, o FFBeast UI, eu tenho ele já aqui na frente, esse aqui, ó. Tu vai ter duas páginas, esse é o programa que a gente carrega na placa, esse aqui é para configuração. Aí entra ali e vem aqui, ó, Setup. Aí clica aqui, ele vai abrir a página principal do FFBeast, certo? Aí a gente faz o quê? Essa primeira aqui de cima, o Multion Range, esse aqui é o giro, quantos graus tu quer deixar o volante. Então eu deixei aqui em 540 porque eu estava fazendo uns rally, mas pode deixar, ele vai até 1080. Ó. Geralmente a gente joga em 900, né? Então eu deixei aqui. Mas aí depois que fez isso, tu coloca quantos? Esse aqui, tu deixa do jeito que tá. Essa parte de baixo aqui também, do jeito que está aí. Esse outra página aqui, ó, você liga, que significa que é pro aquele botão de reiniciar o volante no centro. Que às vezes o volante ele fica um pouco meio torto, aí você ajeita. Eu coloquei nesse botão, no meu setup eu coloquei nesse botão aqui. Então aí tu seleciona essa seta. Aqui é para se você quiser comprar lá aquela, ajudar o cara que desenvolveu, tu vai ter algumas configurações a mais. Aí tu faz lá a compra, aí tu vai colocar aqui o serial e ativar. Nessa parte aqui, ele vai vir, se eu não me engano, ele vem acho que sem nenhum desse aqui selecionado. Aí você seleciona o primeiro e testa se o volante vai dar batente. Se ele não der batente e começar a girar para um lado, você seleciona esse aqui e salva. Tu seleciona as configurações e salva. Mas antes disso, ó, seleciona esse aqui. Aí a gente vai ter que arrumar agora aqui a parte do encoder. Essa parte aqui, ó, encoder CPR. Eu tenho um encoder de 600 passos. Então aí você faz vezes 4, que daria 2.400. Se você tiver um encoder de 1000 passos, aí tem que colocar 4000 aqui. Então antes de querer mexer, tu seleciona esse aqui, ou tu pode selecionar esses dois aqui, e aí você coloca aqui o certinho, a numeração que é referente ao seu encoder. Essa parte aqui, polypares, que é o Zima, tu deixa como tá, 15. Esse aqui, ele vai vir com outro número, outros números aqui, que é o que vem o original. Você pode deixar do jeito que vem, não precisa mexer. Esse aqui foi uma configuração que eu fiz para ver se ficaria bom. Então tu deixa do jeito que tá. Essa parte aqui, ó, Power Limit por cento, seria o Force Feedback, a força do volante. Ele geralmente vem em 10, eu acho. Aí tu pode, para tu configurar, tu deixa só em 20. Deixa em 20, para ver se o volante vai funcionar. Não coloca muito forte, porque se tiver ele girando, ele vai começar a bater tudo. Aí você deixa em 20. Aqui tu deixa do jeito que vem, original. Aqui eu mexi, né? Esse aqui vem 100. Esse aqui eu mexi e esse aqui também. Mas não precisa. Aí você pega e salva. Salva e reboot. Aí ele vai salvar a configuração. Aí você vê, você faz o giro para ver se está dando batente dos dois lados. Se não estiver dando batente, e você só selecionou esse, tenta selecionar esse aqui também. Só seleciona os dois, salva, e aí vê se vai dar. Se não der, aí tu seleciona esses três aqui, deixa os três salvados. E aí você deixa os três selecionados, aí tu salva e vê se vai dar de novo. Se caso não estiver dando batente, o certo é verificar se a conexão do encoder com o motor está bem firme. É um dos segredos desse projeto. Sempre o encoder ele tem que funcionar certo com o motor. Então se você está usando com raio, que nem eu fiz, ele tem que estar muito bem fixo. Porque se ele tiver uma folga, um giro, ele não vai dar batente. Ele vai começar a girar para um lado, ou ele trava, ele vem aqui assim, tipo, e trava. Brrr, ou ele fica girando. Então alguma coisa pode ser no encoder. E se você estiver usando outra forma de encoder ali, né? Tem um encoder magnético, ou tem gente que usa coreia, né? Polir coreia. Aí tem que ver, que isso tem que ser muito firme. Aí você vê, se funcionou, é isso. Aí esses ajustes eu fiz assim só para umas melhorias. Aí depois que estiver funcionando aqui, você pode subir se quiser um pouco o force feedback. Eu aconselho não subir muito dos 40%, porque aí vai começar a esquentar muito o motor e não é muito recomendado, né? Até uns 50 acho que dá de boa.
Mas que nem eu gosto de fazer drift, com 40 ele já, tipo, depois de um tempo ele já esquenta o motor, dá uma boa esquentada. Então é isso aí. Aí aqui eu vou deixar aqui nos 540 que eu uso. Eu nem vou salvar. E aí depois é só entrar no jogo que tu vai jogar e configurar ele lá. Eu vou entrar aqui no jogo só para mostrar como mais ou menos aí dá uma pausa aí que eu vou... Aqui eu estou no Assetto Corsa. Então aí tu vai vir em configurações, Assetto Corsa e controles. Aí já aparece aqui, ó, direção. Aí aqui você seleciona, ó, volante, né? Tem controle, teclado, aí seleciona volante. Aí aqui não vai estar assim, ele vai estar sem nada. Aí quando você girar o volante, ele vai reconhecer o FFBeast. Aí você vê se, quando você gira para cá, se ele está indo para a direita. Porque às vezes ele está invertido. E se tiver invertido, tem que corrigir lá dentro do FFBeast. Daqueles dois últimos ícones. Que seria esses aqui, ó. Deixa eu abrir de novo rápido. Esses dois aqui, ó. Som inverte, ó. Se você seleciona esses dois, o volante está dando batente e ele está indo certo para a direita, aí você deixa. Se ele tiver ao contrário, aí você deixa esses dois. Se não tiver, você só deixa esses dois aqui, ou deixa os três. E aí a gente vem também em controles de jogos. Você vai lá em controles de jogos e vai aparecer o FFBeast aqui. Aí você clica aqui, ó, tu vai ver ele já mexendo, ó. Aí ele vai, ó. Aí depois tu pode calibrar, tu vem aqui para calibrar. Aí tu calibra ele aqui, mexe para os lados, para todos os lados. Tu vai mexendo para um lado para o outro, até encostar lá. Aí depois tu só pega e avança aqui, conclui, aplica e ok. Aí ele vai tipo ficar bem centralizadinho aqui. E esse botão que eu falo é esse aqui, ó. Tá vendo que aqui não tá no meio? Eu mexi pro lado. Quando eu apertar no botão, ó, ele foi pro lado. Ele mexeu pro meio. Ó, o volante ele tá totalmente... Ó, ele tá reto aqui o volante. Uhum. Só que lá tá torto. Não tá no centro, ele tá pra lá. Então eu fico segurando no botão apertado. E ó, ele foi pro centro. É isso quando acontece de o volante do jogo não tiver certinho, tu vai corrigindo nisso aqui. E é isso aí, pessoal. Esse aí é o jeito de configurar. Tem outras modas, tem várias pessoas fazendo vídeo e tal, né? Mas esse é o jeito que eu fiz. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ou manda uma mensagem ali nos comentários mesmo. Ou se quiser, tipo, conversar melhor, pode ir lá no Instagram, Alemão MK5, que dá pra mandar áudio e tal, explicando. Beleza, pessoal? Valeu. Tamo junto.